Esse é o segmento que movimenta o PIB do nosso país e que ele passa pelo digital. Então, se a gente olhar, o ramo do agro, ele é excelente, mas ele passa muito pouco pelo digital. Tem muita coisa para fazer, mas ele passa muito pouco pelo digital. As transações são praticamente offline. Eu tenho dezenas de amigos que são produtores de café. A minha solução para ele é ter um posicionamento no digital, mas muito pouca coisa. Ele não precisa disso, porque o dele tá na ponta. Agora, quando a gente fala desses segmentos aqui, cara, isso muda o jogo. Tem muitos donos de agência que perdem tempo demais tentando vender para todo mundo. Enquanto isso, tem outros que decidem nichar e entender de um segmento específico e que certamente estão ganhando muito mais dinheiro. No vídeo de hoje, eu quero te explicar como que você pode pegar os melhores nichos que eu já atendi aqui dentro da empresa e eu posso te dizer, já passaram mais de 1000 clientes aqui dentro da nossa companhia. Eu tava vendo esse dado recente aqui e hoje com mais de 300 clientes ativos aqui dentro da companhia. Se eu tivesse começando, se eu tivesse num processo de escala, eu olharia para esses segmentos porque é exatamente o que eu estou fazendo. Apesar de eu te dar o contexto de que eu atendo mais de um segmento, a minha prospecção, a minha ativação, o meu inbound, ele roda para um funil específico. E eu pontualmente vou fazendo testes, pontualmente eu vou olhando para segmentos diferentes dentro desses que eu vou te falar aqui e vou adquirindo novas oportunidades. Então é sobre isso que eu vou te falar e é muito importante desde esse começo aqui agora eu te dar um disclaimer porque isso faz parte da minha tese, da forma como eu crio conteúdo, do meu entendimento de como eu agrego mais valor aqui nessa nossa conversa, que é, primeiro, não leve tudo como verdade, não acredite 100% naquilo que as pessoas te falam e nem em mim. Porque o que eu quero te dizer com isso? Que isso é a composição, você assistir esse conteúdo, você assistir conteúdo de outras pessoas, isso é a composição da sua tomada de decisão. Só você pode tomar a decisão por você mesmo. O que eu vou te falar é baseado na minha experiência, baseado nas minhas habilidades, baseado naquilo que eu vivo. É claro, isso te dá um discernimento para olhar e falar assim, cara, esse cara atende muitos clientes, logo ele sabe do que ele tá falando. Sim, e essa é uma verdade absoluta. Entretanto, nem tudo que eu vou falar vai ser adequado para o seu negócio, para sua empresa, para o seu momento, para aquilo que você vive. E essa é a verdade que eu acredito. E por outro lado você precisa entender que existem sim segmentos que eles de fato são mais fáceis da gente conseguir novos negócios. São segmentos que são mais fáceis da gente gerar resultado na ponta e que, consequentemente, vai fazer com que você ganhe mais dinheiro e feche negócios com mais facilidade. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. E para facilitar esse conteúdo, eu vou compartilhar um Miro aqui no qual eu consigo organizar para trazer as informações de forma muito mais simples, muito mais tangíveis aqui para você. E a gente vai começar aqui, a gente vai falar basicamente de 3 segmentos e dentro de cada segmento tem oportunidades que eu enxergo que são muito interessantes e oportunidades que eu estou realizando venda. Eu, Vitor, estou realizando venda para essa base. Então vamos lá, primeiro segmento que eu olharia. Se eu estivesse começando hoje, se eu, Vitor, estivesse começando uma agência hoje, ou se eu estivesse no processo de escala, eu não tenho dúvida que eu olharia para esses segmentos aqui. Primeiro, de harmonização facial. Inclusive, eu já fiz um outro vídeo aqui que o Fábio, que trabalha aqui com a gente, que tinha 30 dias de empresa, ele prospectou uma empresa de harmonização facial e conseguiu fechar negócio com ela. Então, 30 dias esse cara que trabalhava inclusive como Uber antes, agora ele conseguiu entrar dentro da nossa empresa e gerar uma venda nesse segmento. Nutrólogos e nutricionistas. É muito claro que o segmento de emagrecimento, de perda de peso, ele é um segmento que tem muita demanda. Se ele tem muita demanda, automaticamente eu tenho muita oportunidade de venda. Oftalmo, eu atendo uma clínica de oftalmologia aqui dentro, que ela entrou com um ticket muito baixo aqui na empresa e hoje eu consegui, dentro do meu portfólio de soluções, agregar outras coisas que eu julgo que ajudam na tomada de decisão e que ajudam na venda dos pacientes dessa clínica de oftalmo. Por outro lado, eu acho que o segmento de fertilidade, então quando a gente olha ali, principalmente para ginecologistas e pessoas que estão ligadas à fertilidade, esse é um segmento médico que eu atuaria porque as pessoas pagam muito caro por essa solução. Se elas pagam muito caro, o médico na ponta, ele ganha muito dinheiro e por ele ganhar muito dinheiro, ele pode pagar mais para você. E por outro lado, a gente sabe que toda cidade, todo local do Brasil tem dentistas. Então o segmento odontológico é o segmento que eu certamente trabalharia e eu tenho vários clientes e amigos que são dentistas que compram a nossa solução. Eles têm uma percepção de valor muito alta, eles sabem que eles precisam daquilo e todos esses daqui, né, se a gente parar para analisar, a gente vai trabalhar em um funil principalmente no início de Google.
Por mais que muitas pessoas sejam especialistas em Meta Ads, né? O Pedro Sobral, grande formador de profissionais em Meta Ads, eu gosto muito do conteúdo dele, inclusive. Entretanto, para esses segmentos aqui, a gente sabe que naturalmente as pessoas estão pesquisando sobre isso, a não ser, né, esses dois primeiros aqui. Os demais, eles têm uma facilidade muito grande de encontrar clientes. Eu aqui dentro da Turbo, eu tenho gestores que eles só atendem um segmento médico. Então, a minha comunicação, a forma como eu levo os processos, o meu cross-sell, o meu upsell, ele já está muito bem desenhado, porque eu virei um especialista dentro dessa atuação e, naturalmente, não é toda a empresa, eu formei um bloco de pessoas e aí a gente pensa em toda a jornada, desenha essa jornada e a gente consegue crescer as nossas soluções. Inclusive, mandar um abraço para o nosso querido amigo Rossetti, que eu sei que ele assiste aqui o nosso conteúdo. O segundo segmento que eu focaria, e cara, eu comecei a atender esse segmento, eu comecei a pensar em outras soluções que me vieram à cabeça, porque a cabeça do empreendedor é uma loucura. Eu vou fazer uma viagem recente agora e o que eu percebi, cara? O ramo de turismo, ele é um segmento enorme, tem muitas oportunidades, assim como de restaurantes, bares e eventos, eles são segmentos que eles têm uma movimentação muito alta de pessoas. E quando eu comecei, né, a pesquisar os destinos para que eu pudesse programar a minha viagem junto com a minha família, minha namorada, eu percebi que basicamente tem muita demanda de pesquisa, porque a nossa cabeça, né, enquanto uma pessoa de growth, eu quero entender do outro lado, cara, quantas pessoas pesquisam por Jericoacoara, Fernando de Noronha, Maragogi, que são os principais destinos do norte do Brasil, e por outro lado, o que as pessoas estão fazendo, como elas podem melhorar, e a partir disso, eu entendi que existe muita coisa a ser feita para esses clientes. É claro, todos eles, todas as pousadas, todos os donos de hotelarias, todas as pessoas de um Airbnb, eles têm capacidade de pagar R$5.000? Não. Entretanto, criar uma landing page, um funil de atendimento de N8N, fazer tráfego, seja de Google ou de Meta, é algo que é simplesmente fácil da gente conseguir entregar para esses clientes. E o que eu percebi durante esse processo de aquisição de um quarto de hotel, de um Airbnb que a gente vai ficar, é que falta muita comunicação e treinamento e direcionamento sobre como funciona um funil de vendas, como é que uma venda relacional ela é muito importante. Então esse segmento é um segmento que eu vou dar mais foco a partir de agora e quem sabe eu acho que eu vou criar aqui dentro da Turbo um segmento que vai atender apenas hotelaria, né, e toda a parte de turismo e que a gente vai focar principalmente em levar soluções de SaaS para esses clientes. Ou seja, eu não quero só focar em fazer tráfego. Eu posso levar soluções que vão me dar recorrência além da performance. Eu quero levar soluções que vão me permitir com que eu ganhe dinheiro com esse cliente durante 36, 48 meses. Porque esse cara, ele vai continuar com o hotel dele o resto da vida. Então, quais são as soluções que hoje, além da performance, eu posso ter? E aí tá a cabeça de você que tá criando uma agência agora, ter um diferencial competitivo de mercado. Então eu tô falando com você de segmentos, mas olha o que a gente está conversando aqui agora. Olha isso que a gente está pensando. Porque a gente tem um volume muito alto, tanto para esse segmento quanto para esse, nós temos demanda infinita. Tem pessoas o tempo inteiro querendo emagrecer, querendo fazer harmonização facial, querendo colocar prótese, né, do silicone. Tem pessoas querendo o ano inteiro viajar para lugares diferentes no Brasil inteiro, né? Tem pessoas que vão para o Nordeste mais no verão a partir de agora. Tem pessoas que vão para Gramado, tem pessoas que vão para o Sul, tem pessoas que vão fazer viagens internacionais. Esse é um segmento que movimenta o PIB do nosso país e que ele passa pelo digital. Então, se a gente olhar, o ramo do agro, ele é excelente, mas ele passa muito pouco pelo digital. Tem muita coisa para fazer, mas ele passa muito pouco pelo digital. As transações são praticamente offline. Eu tenho dezenas de amigos que são produtores de café. A minha solução para ele é ter um posicionamento no digital, mas muito pouca coisa. Ele não precisa disso, porque o dele tá na ponta. Agora, quando a gente fala desses segmentos aqui, cara, isso muda o jogo. Ó, só parando rapidinho aqui, o que você tá achando desse conteúdo? Tá curtindo? Tá fazendo sentido? Se sim, se inscreve no canal e deixa um like aqui, por favor, que eu quero entender se eu tô conseguindo agregar valor aqui para você. Vamos lá, seguindo aqui. E aí, o que eu vejo aqui de possibilidade de venda para esses clientes? Então, eu vejo criativos, páginas, a maioria tem páginas muito feias, pouco informativas, desde o segmento médico até a parte de hotelaria, parte de CRM. E quando eu falo CRM, é que aquele cliente que chegou e não comprou, aquele cliente que comprou, ele tem que comprar novamente ou ele vai comprar em um momento diferente.
Então o que eu percebi? Muitas pessoas que eu entrei em contato sequer me responderam. Isso é meio incabível. É meio incabível eu buscar para um hotel e as pessoas não me responderem. Então, quer dizer, tem muito dinheiro que tá ficando na mesa. E se você traz uma solução para transformar a jornada, não venda tráfego, venda sistema de aquisição, que é o que eu tenho falado. Venda o sistema de aquisição, que é você pensar em toda a jornada, planejar. Inclusive, eu vou falar isso aqui na frente, mas essas são as soluções que eu trabalharia. CRM, e-mail marketing, WhatsApp, consultoria de vendas. Tem muita gente que precisa de consultoria de vendas. Isso daqui é um negócio meio bizarro. E broadcast, tanto de WhatsApp quanto de e-mail. O que é broadcast, Vitor? Basicamente é você fazer disparos semanais que tem um custo baixinho, porque você geralmente utiliza ou uma plataforma de e-mail ou de WhatsApp, que o cliente já tem, você vai pensar na copy e vai disparar para essa base. A gente vende muito isso daqui de broadcast para os nossos clientes. Então, esses são os dois principais segmentos que eu começaria hoje. Tem uma baixa dificuldade de entrega de resultado, tem uma facilidade de fazer upsell e principalmente de eu fazer cross-sell durante a jornada de vendas, durante o meu processo de implementação para esses clientes. Vamos para o segmento 3, que ele é um pouquinho mais difícil. Entretanto, a gente tem muita oportunidade de ganhar dinheiro com esse segmento, porque é o segmento que a Turbo se tornou especialistas, que é o segmento de e-commerce. Eu sei, muita gente vai comentar aqui embaixo e vai falar assim, cara, é muito difícil atender e-commerce, é muito difícil porque os negócios são ruins, tem muita gente fazendo nutracêutico, é um produto que não vende e tudo mais. Entretanto, cara, o Brasil é um dos principais mercados de e-commerce no mundo. Eu tô falando de uma demanda reprimida, uma demanda de pessoas que querem criar um e-commerce, pessoas que querem ter a loja online, pessoas que querem vender no digital. Ou seja, a gente tá falando de uma demanda muito alta. Eu tenho gente demais querendo entrar no digital, gente demais querendo vender os seus produtos online. O grande lance é, se eu tenho uma barreira de entrada mais alta, naturalmente eu também posso cobrar mais caro. E é sobre isso que eu tô falando aqui, porque quando você começa a desenvolver essa habilidade, eu sei que é um processo de desenvolvimento dessa habilidade para atender melhor os e-commerce, é porque nessa formação você se diferencia e você pode cobrar mais caro. E não necessariamente, olhando principalmente para e-commerce, não necessariamente você precisa botar a mão na massa, um negócio que eu tenho feito cada vez menos com e-commerce. Eu tenho prestado cada vez mais consultoria, ou seja, ele já tem um gestor de tráfego, eu faço um debriefing do funil, olho para tudo que está acontecendo no funil dele, penso nas minhas alavancas, pensando nas alavancas, aí eu começo a trabalhar em consultoria e eu cobro geralmente 3 a 4 mil reais para esse cliente, algo que nem o gestor de tráfego, que é o cara que gera muito resultado na ponta, geralmente consegue cobrar. Então, a necessidade de ter um empreendedor ativo, eu sei disso, isso daqui é muito importante. Ter bons ativos também é muito importante. Capacidade de vender outras soluções. Aí vem um lance para mim, que é o e-commerce, geralmente ele tem várias etapas que quebram e que fica muito nítido pra gente, porque toda a jornada é traqueada. Ou seja, eu sei como é que tá a qualidade dos anúncios, eu sei como é que tá a qualidade da página, eu sei como é que tá a qualidade de adição de carrinho, eu sei como é que tá a qualidade de order bump, eu sei como é que tá a qualidade de conversão de checkout. Se eu sei toda a jornada e depois, principalmente, eu sei que esse cliente ele precisa de ter recompra, eu sei que eu posso oferecer soluções durante toda essa jornada. E esse, para mim, é o principal ponto. E eu trouxe, inclusive, essa planilha pra gente falar com um pouco mais de profundidade sobre isso, que basicamente, cara, eu gosto muito de falar disso daqui, eu já falei em um outro vídeo, mas essa planilha aqui é o básico que você tem que ter para atender um cliente de e-commerce. Que basicamente você vai preencher esses dados do lado de cá, né? Tem um outro vídeo que eu explico como a gente faz isso, vou deixar ele aqui em cima. Você preenche essa planilha aqui, então essa planilha ela vai te dar uma visualização de meta do cliente, você vai colocar o ticket médio dele e você vai pensar junto com o seu cliente qual que é o ROAS ideal, qual que é a margem de contribuição, o que ele quer trabalhar, porque a partir daqui você vai ter um primeiro alinhamento com o seu cliente sobre a expectativa dele. Ou seja, é difícil atender e-commerce? Sim, mas quando eu começo a desenhar e mostrar para o meu cliente a expectativa e quando eu entro no modo consultivo, que para mim é o principal ponto, ou seja, quando você tem uma ferramenta como essa planilha e você começa desde o D0 com o seu cliente a mostrar para ele qual que é o direcionamento do mês, porque às vezes o cliente ele não aceita pagar aqui um CPA de 40, porque muitas das vezes a taxa de gateway e checkout dele é muito alta, e aí você pode oferecer uma nova solução para esse cliente. Então, é difícil prospectar e-commerce? Não, porque tem um monte. Todas as pessoas estão no digital. Entretanto, se você não entrar nesse modo consultivo de fazer uma análise
e de olhar para esse funil, é claro, aí você vai estar nadando um monte de sardinha mesmo. Você vai estar ali só sendo mais um. Só que quando você tem ferramentas, aí sim você consegue se desenvolver. Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre esse entendimento de e-commerce, se você quiser adquirir essa planilha junto com o treinamento que eu explico como que você pega isso daqui e transforma em alavancas para o seu cliente, eu vou deixar o link aqui embaixo. E junto, né, dessa planilha tem várias outras abas aqui que você tá vendo. E tem uma aqui de e-commerce, né, que pra gente olhar para isso daqui, no qual eu penso em várias alavancas para o meu cliente, que é o tópico que tinha aqui embaixo, que basicamente é o seguinte: o maior ponto de atenção para a gente pensar nesses clientes é sobre o sistema de aquisição. Ou seja, é difícil atender e-commerce, sim, se eu não entender. Mas para mim, a grande oportunidade é que eu preciso entender das etapas, entendendo das etapas, eu tenho oportunidade de venda. O que que eu faço hoje? Eu vendo anúncio separado, eu vendo página separado, eu vendo e-commerce separado, depois eu posso vender performance e eu vendo creator para os meus clientes. Porque toda a jornada dele está no digital, ele precisa comprar essas soluções para vender mais. E além disso, quando a gente olha aqui, eu tenho também todas essas alavancas que eu posso aprimorar a jornada de vendas dele e posso mostrar para esse cliente que eu entendo e tenho profundidade. Então, quando a gente olha para isso daqui, quando a gente pensa em cada um desses pontos, é difícil trabalhar com e-commerce? Sim, se eu não tiver profundidade. Então, se eu tivesse começando hoje, eu olharia para todos esses segmentos aqui, focaria em um ou dois no começo, trabalharia com muita profundidade e tendo profundidade, sem dúvida, você vai conseguir não só adquirir os primeiros clientes, ou seja, você vai conseguir trazer sua primeira carteira de cliente, como você também vai conseguir recomendação. Depois, com esse ciclo de recomendação, você vai ter um caixa. Com esse caixa, você vai investir mais na sua empresa e aí você vai fazer a máquina girar. Esse é o caminho que eu enxergo como ideal e seria o caminho que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? Isso daqui é muito importante. Então, se fizer sentido, cara, clica no link que vai ter aqui embaixo para você adquirir essa planilha junto com o treinamento, para você ter profundidade sobre isso. E se você gostou desse conteúdo, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo, fechado? É isso, um forte abraço e tchau!